Ok? Boa noite. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim? Ok. Então vamos começar. Eu queria agradecer a ADAPT pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre biometria com a STAR 900 em um caso de ceratotomia radial. Ok. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Primeiro eu vou falar do iStar, vou falar das tecnologias envolvidas nele e de suas ferramentas principais. Vou falar rapidamente. O iStar é um biômetro e tomógrafo ocular que utiliza a técnica Swept Source ACT. O que é a técnica Swept Source ACT? O que é o Swept Source? É uma fonte de lasers de varredura rápida, de alta velocidade e penetração nos tecidos oculares. Ele realiza mais de 1.000 scans por segundo, devido a essa alta velocidade, e escaneia ambos os olhos em aproximadamente 40 segundos, se tornando um exame rápido, automatizado e de fácil execução. Uma outra tecnologia envolvida é o escaneamento por mandala scan. A maioria dos biômetros convencionais tem um escaneamento radial, que concentra a maioria dos scans no ápice do vértice, e com isso fazendo com que haja perda da qualidade da imagem para a periferia. Na tecnologia mandala scan, são feitos vários escaneamentos de alta densidade em movimentos circulares, passando pelo vértice várias vezes. Gera um total de 64.000 scans em 2 segundos, com 128 passagens pelo centro. Com isso, ele tem uma melhor compensação dos artefatos de imagens que são gerados nos OCTs pelos movimentos oculares. E isso me dá uma imagem de alta resolução. A terceira tecnologia importante, que o Dr. Porfírio já falou, é a ceratometria reflexiva por dupla zona. Ela já existe em outros biômetros, existe no Lenstar, mas ela foi aprimorada no iStar. Ela mede 32 pontos de reflexão de luz em 2 anéis concêntricos, 1,65 e 2,3 da zona óptica, milímetros da zona óptica. No iStar, esses espaçamentos diminuíram, como o Dr. Porfírio falou, permitindo que os pontos se entrelacem e gerando um mapeamento de curvatura anterior da córnea de alta precisão. As ferramentas mais utilizadas no iStar é a Corneal Ectasia Display, que me dá diagnóstico e progressão de ceratocone, então ela me fornece vários mapas para eu avaliar a progressão de ceratocone. O OCT anterior de alta resolução, que é até 18 milímetros, ele chega até 18 milímetros do segmento anterior, incluindo o cristalino. Isso me dá excelente leitura em cataratas densas. E aqui eu queria dizer que, desde que eu tenho a STAR, eu tenho a STAR há 1 ano e meio mais ou menos, eu não precisei voltar no meu biômetro ultrassônico nas cataratas densas. Ele tem conseguido medidas em todos esses casos. Além disso, eu gostaria de ressaltar que ele possui também pouca interferência do filme lacrimal. A gente, no meu biômetro óptico, o outro biômetro óptico que eu tenho que repetir o exame algumas vezes para conseguir obter medidas mais confiáveis. E isso não tem acontecido no iStar. Ele possui todas essas fórmulas de última geração que estão descritas aí. Ele me dá 16 B-scans radiais, em que eu posso mudar na tela e acompanhar esses scans. Ele sobrepõe o iScan sobre o B-scan no caso de conferência de medidas, se necessário. E, para mim, as duas principais ferramentas que são importantes para um cirurgião de catarata: a Lens Tilt Display, que me dá uma inclinação da LIO ou do cristalino em relação ao eixo óptico. Quando você tem uma LIO inclinada, isso pode gerar astigmatismos indesejáveis, pode gerar no paciente glare e até mesmo diminuição de sensibilidade de contraste. Na análise de Zernike e simulação de visão, a análise de Zernike me fornece todas as aberrações corneanas desse paciente, e eu consigo
jogar isso na simulação visual e o paciente consegue enxergar, e o médico também, como é a visão do paciente com essas aberrações. E isso auxilia o cirurgião na tomada de decisão em qual líquido implantar nesse paciente. Agora vou para o caso clínico. É um caso de ceratotomia radial, PTRA, masculino, branco, 65 anos, professor. Ele referia a cirurgia de ceratotomia radial em ambos os olhos há aproximadamente 30 anos, tinha dependência total dos óculos, queixava-se de embaçamento visual para longe e perto no último ano. Em seu exame oftalmológico, ele apresentava 4 incisões radiais em ambos os olhos, uma catarata cortical e nuclear de 2 cruzes. Sua refração no olho direito era de mais 4,75, ele ia 20/30 parcial, e no esquerdo mais 4, chegava a 20/30. A adição de mais 3, ele ia J1 para perto, e não tinha outras alterações dignas de nota. Esse paciente já tinha tentado biometria em outro biômetro óptico sem sucesso, devido a falhas na topografia corneana. Queria ressaltar que esse foi o meu primeiro caso de biometria em ceratotomia radial. Eu tinha o iStar, já tinha 3 meses, eu já tinha feito casos pós-refrativas, mas esse foi o primeiro na ceratotomia radial. Quando eu capturo a imagem, quando eu faço a captura de imagem do paciente, essa é a primeira tela que o iStar me mostra. Aqui ele me mostra um aplanamento central, bem característico de cirurgias pós-refrativas, no caso aqui RK. E logo na primeira tela ele já me dá um alerta amarelo, que me diz que a razão de Gustran, ou rastro de Gustran, está elevada. Razão de Gustran é a razão entre a superfície posterior e a superfície anterior da córnea. Ora, se o paciente com cirurgia pós-RK e nas pós-refrativas também já tem um aplanamento da superfície anterior da córnea, quando nessa tela aparece razão de Gustran elevada, ele está me informando que esse paciente provavelmente submeteu quase com certeza uma cirurgia refrativa prévia. Aqui o mapa da curvatura anterior do olho direito desse paciente, e aqui ele me mostra o alerta amarelo, e já aqui no mapa ele me dá um alerta vermelho. O que é esse alerta vermelho? Ele está me dizendo que eu não tenho medidas confiáveis da curvatura posterior desse paciente. Por quê? Porque as incisões radiais, elas vão até 80% a 90% da espessura corneana, e isso altera a curvatura posterior nesses pacientes. Aqui me mostrando a curvatura anterior do olho esquerdo, também com as mesmas informações. A curvatura posterior do olho direito, aqui embaixo ele me dizendo, que os dados não são confiáveis. E do olho esquerdo igual. Bom, agora nós vamos para o cálculo da LIO. Como o Dr. Porfírio falou, essa primeira tela, eu tenho que informar nessa primeira tela que o paciente foi submetido a uma cirurgia refrativa para miopia e que a técnica utilizada foi a ceratotomia radial. E por que porque é bom informar isso? Porque quando eu informo, ele já me dá as fórmulas ideais para esse caso. Eu uso a barra de Trucca Measured, gosto de usá-las para pós-refrativas. Mas aqui no RK, eu não tenho dados da curvatura posterior da córnea para poder usar essa fórmula, porque ela utiliza a medida real da curvatura posterior, ao invés de utilizar estimativas. E é uma fórmula que, quando associada ao Swept Source OCT, ela proporciona uma grande precisão para a previsão esférica e tórica do cálculo. Então, eu vou para a barra de Trucca Model Based, que é uma fórmula que utiliza modelos matemáticos para estimar a curvatura posterior da córnea. Na nossa clínica, em pacientes pós-RK,
a gente costuma usar lentes asféricas ou monotóricas, quando possível, tá? Aqui ele me deu uma monotórica mais 29, T3, e quando eu jogo na calculadora online, na calculadora do aparelho, eu consigo mexer na incisão desse paciente, tentando chegar ao menor grau residual de astigmatismo possível. Aqui o cirurgião do caso, a incisão dele escolhida foi a 120. Casos difíceis, é sempre bom levar para uma calculadora online. E que fórmula que eu ia usar para um paciente submetida a ceratotomia radial? Bom, tem um trabalho na literatura que mostra que essas 3 fórmulas, elas têm uma precisão muito boa no cálculo da potência da LIO, nos pacientes submetidos a ceratotomia radial, até mesmo um pouco superior à barra de Trucca. Quando eu levo na calculadora, na Evo Fórmula, ele me dá mais 29,5 para o olho direito. Lembrem que o iStar me deu mais 29 nesse olho direito. E no olho esquerdo, ele me deu uma LIO mais 28. Que a LIO mais 28 é exatamente a que o iStar havia me dado para o olho esquerdo. Agora vamos à programação cirúrgica. Esse paciente foi submetido a uma farmacoemulsificação com fento, capsulorex de 5 milímetros, 4 faturas radiais mais frag, e optamos por abortar as incisões com fento, fazendo-as manualmente. As lentes implantadas no olho direito foi uma Vivinex tórica T3 mais 29, incisão a 120, alinhamento da LIO a 15, com residual previsto de 0,08. No esquerdo, uma Vivinex tórica T3 mais 28, incisão a 120 e alinhamento da LIO a 21, com residual previsto de 0,30. Cirurgia feita. No terceiro dia do pós-operatório, no olho direito, esse paciente era mais 0,25 menos 0,25 a 140, e no olho esquerdo, mais 0,25 menos 0, no terceiro dia de PO do olho esquerdo, né, mais 0,25 menos 0,25 a 80. Ele aceitava uma adição de mais 2,5 e a J1, então, né, depois do terceiro dia do olho esquerdo, nós prescrevíamos um óculos provisório para leitura. No 30º PO, ele tinha essa refração, e no 6º mês, na alta, a sua refração no direito era de menos 6 a 145, no esquerdo plano, com adição de mais 2,5. Eu trouxe só para ilustrar esses 2 casos, não vou falar meio rapidinho sobre eles. Esse paciente tinha 4 incisões radiais no olho direito, 8 incisões radiais no olho esquerdo, tinha essa refração. A programação cirúrgica foi essa, e a refração com 3 meses, no olho direito ele era menos 1 a 90, e no esquerdo menos 1 a 100, com adição de mais 3. A gente seguiu as mesmas coisas, o mesmo protocolo que nós fizemos naquele outro caso. Eu não tenho a refração final dele, porque esse caso é bem recente. No olho esquerdo, nesse paciente, é um outro paciente. Ele tinha como exame oftalmológico 8 incisões radiais no olho direito, e no esquerdo ele tinha 8 radiais mais 2 arqueadas, o que deixava a sua córnea muito plana nesse olho. Ele chegava a 20/80 de visão nesse olho, e a refração dele era essa. Programação cirúrgica foi essa. E ele é bem recente esse caso, eu só tenho a refração dele com 1 mês. No olho direito ele era mais meio menos 1 a 130, 20, 20, e no esquerdo mais 0,75 menos meio a 180, 20, 40. Devido à córnea muito plana e a adição de mais 2,5. Eu trouxe esses casos, principalmente, né, aquele primeiro que eu descrevi mais, para mostrar que nas biometrias pós-ceratotomia radiais, nós não temos dados de curvatura posterior confiáveis para usarmos as fórmulas mais modernas que usam esse dado, né? E por isso a gente precisa de ter mais medidas confiáveis da curvatura anterior da córnea. E eu consigo isso com a iStar. A topografia anterior do iStar, ela atende aos requisitos de um topógrafo classe A.
garantindo excelente visualização e medidas da curvatura anterior. Uma outra coisa que chama muito atenção na STAR é a reprodutibilidade das medidas de sua topografia corneana. Você pode fazer 3, 4, 5 tomadas, elas são muito semelhantes e às vezes tem uma diferença, mas inexpressiva. E por que que ele tem essa qualidade de reprodutibilidade? Pelas tecnologias que eu falei lá atrás. O Swept Source OCT, que me dá precisão nas leituras, concordância nas medidas e exatidão nos resultados. A tecnologia Mandala Scan, porque me dá uma topografia corneana de alta resolução. E, para mim, a ceratotomia reflexiva por dupla zona é o diferencial nas biometrias pós-RK, porque ela avalia bem irregularidades corneanas, ela reduz erros de medidas nesses casos e me dá valores robustos e altamente reprodutíveis de K1, K2 e eixo. Eu queria, por último, ressaltar a importância das fórmulas modernas já inseridas no biômetro. A Barrett Truccar Measured é a que eu uso para LASIK PRK e a Barrett Truccar Model Based é a que eu uso para RKs. Existe um trabalho na literatura mostrando que nas biometrias pós-cirurgias refrativas, a fórmula Barrett-Truccar integrada aos biômetros apresentou um desempenho equivalente às múltiplas formas na calculadora online da Ascaris. E o fato dela estar inserida no biômetro reduz erros de transcrição, aquelas entradas que a gente tem que fazer, copiar e colar na calculadora online. Como mensagem final, eu queria dizer que mesmo com os biômetros e fórmulas mais modernas, biometrias em ceratocone, biometrias pós-RKs e biometrias pós-transplantes são biometrias desafiadoras. Nesses casos, é importante que o médico converse com o paciente, explique as limitações do seu caso, fale que a biometria realmente ela é feita para tentar deixar o paciente o mais perto da emetropia, mas que nesses casos é muito provável que exista grau residual em sua refração final. Era isso que eu tinha para dizer, queria agradecer a atenção de todos, obrigada. Muito obrigado, doutora Soraya. Muito legal o caso, muito legal. Não só o primeiro, o que teve mais detalhes, mas esses últimos todos que a doutora trouxe, o de RK. Interessantíssimo que trouxe o paciente bem próximo aí da emetropia, né? Ficou bem pouquinho residual. E interessante que a doutora classificou a topografia dele como um topógrafo de classe A, né? Porque o principal receio acaba sendo, será que essa topografia vai ser próximo com aquela que eu estou acostumado? E acho que isso foi uma conclusão bem interessante vindo da doutora. Bom, Obrigada.